galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Thiago Andrade na área, mais uma vez. Queridos, nós estamos estudando trigonometria no ciclo trigonométrico. Já entendemos o que é um ciclo trigonométrico, onde é o eixo dos senos, eixo dos cossenos e eixo das tangentes. Já vimos também, de fato, o que é a definição de seno, cosseno, tangente no ciclo trigonométrico, bem como as funções circulares, seno de x, cosseno de x e y igual a tangente de x. Demos uma olhadinha em equações inversas. Y igual a secante de x, y igual a cossecante de x e y igual a cotangente de x. Assim como nas últimas aulas, nós estudamos as equações trigonométricas, parte 1 e parte 2. Lógico que nós estudamos as equações trigonométricas apenas simples, né? E as equações especiais, aquelas que vão cair em função de segundo grau. Nós ainda não estudamos as equações complexas porque eu preciso de soma, produto e transformações de arcos trigonométricos, que é um objetivo que em breve estaremos estudando. Hoje nós preparamos para a aula a partezinha de inequações trigonométricas, que vamos dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. E nessas inequações nós vamos fazer o estudo das inequações simples e algumas inequações especiais que precisam um pouquinho da sua atenção. Então vamos começar essa aula, vem comigo. Bom, queridos, a primeira inequação trigonométrica que nós vamos estudar é da forma seno de x maior que a ou maior ou igual a, ou seno de x menor que a ou seno de x menor ou igual a. Para isso nós vamos fazer um exemplo. Então, vamos pensar, hipoteticamente, que nós temos a seguinte inequação. Seno de x maior que meio. Repara que eu estou trabalhando ela no formato direto. Seno de x maior que meio. Como que nós vamos resolver esse tipo de inequação? Bom, eu quero saber para quais valores de x o seno do ângulo é sempre maior do que meio. Lógico e evidente que esse x, ele tem que ter um intervalo. Nesse caso, eu vou admitir que o meu x pertence ao intervalo de 0 a 2 π radianos. Ou seja, eu quero aqui apenas a solução em uma volta. Eu poderia exigir a solução dentro do conjunto dos reais. O universo sendo o conjunto dos reais. Não quero. Eu quero apenas de 0 a 2 π radianos, ou seja, arcos de uma volta. Bom, para a gente fazer esse tipo de exercício, eu preciso que você desenhe o ciclo trigonométrico. Então, em questão, para fazer esse exercício, nós vamos desenhar aqui o ciclo trigonométrico. Lógico que quanto maior você fazer o ciclo, melhor a nossa visualização. Então, aqui nós temos um ciclo trigonométrico hipotético, Pode ser feito bem simplesinho, não precisa ser bonitinho. O importante é você entender isso aqui. Lógico que nesse ciclo nós vamos imaginar os eixos principais, que é o eixo dos cossenos, que é esse eixo horizontal, e o eixo dos senos, que é esse eixo aqui, que é o eixo vertical. Aqui está o seno. Bom, o ponto de referência é seno de x igual a meio, ou seja, eu vou considerar que o ponto de referência é meio. Meio no seno, o seno é o eixo vertical, meio seria esse pontinho aqui. Então eu vou marcar aqui, meio, 1 sobre 2. Repara que eu quero que o seno seja maior do que meio. Se eu quero que o seno seja maior do que meio, eu quero colorir esse pedacinho daqui para cima. Repara que a bolinha vai ser fechada, a bolinha vai ser aberta, porque não pode ser igual a meio. Então, se o seno é maior que meio, é do meio para cima. Agora, aonde estão esses ângulos? Bom, o seno ser meio, a gente já sabe que tem que fazer essa projeção aqui, Para o seno ser meio, tem dois ângulos. Tem um ângulozinho no primeiro quadrante e um ângulozinho no segundo quadrante. O ângulozinho do primeiro quadrante é 30, porque o seno de 30 graus é meio. Então, no primeiro quadrante, 30 graus. No segundo quadrante, usa aquela redução 180 menos x. O x é 30. 180 menos 30, 150 graus. Como eu quero os valores maiores do que meio, eu quero destacar, então, a regiãozinha de cima. A regiãozinha de cima são os arcos que estão compreendidos entre o 30 e o 150.
Por isso que nós temos que colorir essa região aqui, ó, a partir do 30 até o 90 e do 90 até o 150. Então a gente quer colorir essa regiãozinha aqui, ó, que nós estamos destacando. Repara que qualquer ângulo que esteja entre 30 e 150 vai ter um valor de seno maior do que meio. Por isso, senhoras e senhores, que nessa solução eu tenho que falar que o x vai ser um ângulo maior que 30 graus. Então o x é um ângulo maior que 30 graus e ao mesmo tempo ele vai ser um ângulo menor que 150 graus. Repara que ele não pode ser 30 e nem 150 porque ele é só maior do que meio. Por isso que 30 menor que x menor que 150 graus. Obviamente que eu posso passar isso aqui para radiano. Então ficaria assim, ó, π sobre 6 radianos menor que x menor que... Bom, 150 é 5π sobre 6 radianos. Então qualquer solução estaria correta se eu falo que x pertence aos reais, tal que π sobre 6 é menor que x, menor que 5π sobre 6 radianos. Aqui está o conjunto solução de forma mais correta, porque geralmente se usa o radiano ao invés da unidade sexagesimal grau. Então a gente não vai usar o grau, nós vamos usar na maioria das vezes o radiano. Porém a visualização, que é o que você precisa entender, é esse desenho aqui. Beleza, queridos? Vamos dar uma olhadinha numa outra equação da função seno. Observe. Bom, galera, a segunda inequação da aula diz o seguinte. 2 vezes o seno de x mais a raiz de 3 é menor ou igual a zero. Evidentemente que para chegar numa inequação seno de x menor que alguma coisa, eu tenho que isolar o seno. Então, fazendo o procedimento de igualar, isso aqui vai ficar assim, 2 vezes o seno de x é menor ou igual a menos raiz de 3. Era mais raiz de 3, passa para o lado de lá da desigualdade como menos raiz de 3. O 2 que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Então, nós vamos chegar aqui agora que o seno de x vai ser menor ou igual a menos a raiz de 3 sobre 2. Lógico que eu preciso definir o meu conjunto universo, onde eu estou estudando senos reais sem uma volta, lembrando que, por enquanto, o nosso x sempre vai pertencer ao intervalo de uma volta, ou seja, de 0 a 2π radianos. Então não preciso me preocupar com soluções com arcos côncavos, mas o mais importante, né, resolver em uma volta. Para arcos côncavos basta usar a expressão geral dos arcos côncavos que vamos ver já já. Agora, peguei essa inequação, desenvolvi, cheguei numa inequação seno de x menor que alguma coisa, que é isso aqui. Agora, novamente, eu tenho que analisar o ciclo trigonométrico, achar soluções lá no ciclo trigonométrico. Para isso, nós vamos recorrer ao ciclo trigonométrico. Lógico, lembre-se do que o Thiago falou, desenhe um ciclo pelo menos grande para você entender. E aqui nesse ciclo você vai marcar o eixo dos cossenos, que é esse eixo aqui, e o eixo dos senos em questão, que é o que eu vou usar, que é esse eixo aqui, eixo dos senos. Como ponto de partida, eu tenho que pegar o valor menos raiz de 3 sobre 2. O menos raiz de 3 sobre 2, hipotético, vai ser esse pontinho aqui. Ele vai ser fechado porque agora pode ser igual, menor ou igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, vou colocar ele fechadinho e vou marcar que ele aqui vale menos raiz de 3 sobre 2 no eixo dos senos. Evidentemente que eu quero que seja menor que esse valor. Maior é para cima, menor é para baixo. Se eu quero os valores menor que menos raiz de 3 sobre 2, ou igual, é da bolinha fechada para baixo. É esse pedacinho aqui em questão que o Thiago está procurando. Evidentemente que primeiro eu vou ter que descobrir quais são os ângulos que valem menos raiz de 3 sobre 2 para o seno. Repara que nós vamos ter um ângulozinho no quarto quadrante e um ângulozinho no terceiro quadrante. Evidente
que se eu considero, olha para mim, seno de x igual a raiz de 3 sobre 2 positivo, isso aqui implica que o meu x, o primeiro ângulozinho, seria 60 graus. Então, no primeiro quadrante, a equivalência dele é um ângulozinho de 60 graus. Então, no primeiro quadrante, a equivalência é 60 graus. Segundo quadrante, 180 menos x. Terceiro quadrante, 180 mais x. Se o x é 60, 180 mais 60, 240. E quarto quadrante, 360 menos x. O x é 60. 360 menos 60, 300 graus. Então, querido, para ser menos raiz de 3 sobre 2, o ângulo tem que ser 240 ou 300 graus. Porque se o ângulozinho x for 240 ou 300, o seno desses ângulos vale menos raiz de 3 sobre 2. Como eu quero a parte menor ou igual, a parte de verde destacado, eu vou querer essa região que está aqui, ó, na partezinha de baixo. Sempre passa projeções paralelas e acha os pontinhos. Evidentemente que, pelo raciocínio, seria essa regiãozinha aqui, ó, que o Thiago está destacando para você. Observe aqui. Ó. Essa região é a região que nós estamos o quê? Procurando. É a região que nós estamos colocando os ângulos para que o seno seja menor ou igual a menos raiz de 3 sobre 2. Evidentemente que essa solução seria x pertence aos reais, tal que esse x vai ser maior ou igual e menor ou igual. Bom, ele vai ser maior ou igual a 240 graus e menor ou igual a 300 graus. Se passar essa resposta para radiano, essa solução seria x pertence ao conjunto dos reais, tal que esse x ele vai ser maior ou igual e menor ou igual. Bom, 60 é π sobre 3, 240 é 4 vezes 60. Né? Então ele seria 4 π sobre 3 radianos. Então o x tem que ser maior que 4 π sobre 3 radianos. E aqui 300 é 5 vezes 60. Então vai ser 5π sobre 3 radianos. Aqui estão as duas respostas, tanto em grau, sistema sexagesimal, quanto que em radiano, sistema radial. Claro que para uma volta, aí vai uma dica, eu também posso admitir como resposta que o meu conjunto solução são todos os ângulos compreendidos no intervalo de 4π sobre 3 radianos até 5π sobre 3 radianos, tanto fechado à esquerda e à direita. Então, fechado de 4π sobre 3 até 5π sobre 3, também fechado. Essa solução, com certeza, seria uma das soluções mais simples que nós poderíamos escrever para uma inequação trigonométrica. Então, muito cuidado ao desenvolver o desenho. Para resolver uma inequação simples, eu preciso primeiro compreender o desenho, entender a mágica do ciclo, onde está o seno, por que é maior ou menor, qual região que vai ser maior ou menor, como está no quadro. Vamos fazer agora o estudo das inequações da forma cosseno x. Bom, queridos, agora as inequações da forma cosseno x maior que alguma coisa ou maior ou igual a alguma coisa, assim como cosseno de x menor que alguma coisa ou menor ou igual a alguma coisa. Bom, para isso, nós vamos pensar agora num exemplo hipotético. Vamos imaginar que eu tenho a equação 2 vezes o cosseno de x menos 1 maior que 0. Então, eu tenho 2 vezes o cosseno de x menos 1 maior ou igual a 0. Vou colocar um igual aqui. Bom, primeiro, essa inequação é simples, só que ela não está na forma mais simplificada possível, né? Que seria cosseno de x maior que alguma coisa. Nesse caso, se 2 vezes o cosseno de x menos 1 é maior ou igual a 0, eu preciso entender que 2 vezes o cosseno de x vai ser maior ou igual que 1 positivo, porque o menos 1 passa para cá, mais 1 do lado de lá da igualdade.
Nesse caso, maior ou igual a 1. Como está duplicado duas vezes o cosseno de x, o 2 eu vou passar dividindo. Então eu vou chegar que o meu cosseno de x, ele tem que ser maior ou igual a meio. Pronto, tá ali. Cosseno de x maior ou igual a meio. Bom, resolvi a inequação e cheguei numa inequação simples. Cosseno de x maior ou igual a alguma coisa. Agora, como que nós vamos resolver essa inequação? Como que a gente faz o procedimento de resolver inequações da forma cosseno? Bom, igual a gente aprendeu com seno. Mesmo procedimento, desenho o ciclo, analiso o eixo dos cossenos, atribuo um valor para o meio e analiso os maiores que meio, porque eu preciso que seja maior ou igual a meio. Então, o desenho do ciclo ele vai ser mantido. Então, para fazer o ciclo trigonométrico, de preferência, coloca um ciclo grande para facilitar a sua visualização. Não precisa ser uma circunferência perfeita. O Thiago está fazendo um ovo aqui no quadro, mas eu preciso que você entenda o porquê que eu preciso visualizar essa circunferência trigonométrica aqui. Então aqui nós temos o nosso ciclo trigonométrico. O que eu preciso destacar? O eixo dos cossenos, que é onde eu vou fazer o estudo agora. E aqui o eixo do seno, só para dividir os quadrantes bonitinhos. Ai, Thiago, ficou parecendo um ovo. Faz melhor. Simples. Agora, eu preciso só te explicar que o cosseno é o eixo horizontal. E o valor em questão é o meio. Opa, onde está o valor em questão meio? Meio no cosseno está à direita aqui, ó, meio. Meio. Vai ser bolinha fechada no meio, professor? Vai. Por que vai ser bolinha fechada no meio? Porque é maior ou igual? E quais são os valores que o cosseno vale meio? Bom, o cosseno vai ser meio, olha lá, ó, vai ter um ângulozinho no primeiro quadrante e vai ter um ângulozinho no quarto quadrante. Lembrando, primeiro quadrante, x. Quarto quadrante, 360 menos x. Essas reduções fazem parte do nosso dia a dia. Agora, qual é o ângulo que o cosseno vale meio? Bom, se eu tivesse uma equação cosseno x igual a meio, eu preciso saber que o x é 60 graus. Então esse x aqui, ó, ele vale 60 graus. Se no primeiro quadrante é 60, no segundo 180 menos x, no terceiro 180 mais x, no quarto 360 menos x. 360 menos o x, que é 60, me dá 300 graus. Então, para ser meio, ou vai ser 60 ou vai ser 300. Agora, eu quero, vamos olhar a inequação, eu quero que seja maior ou igual a meio. Se eu quero que seja maior ou igual, me interessa do igual para a direita. Maior no cosseno é para a direita, menor é para a esquerda. Se eu quero que o cosseno de x seja maior ou igual a meio, eu quero essa regiãozinha. Óbvio que essa regiãozinha no cosseno me corresponde a essa regiãozinha aqui nos ângulos. Olha lá que bonitinho, ó. E aqui eu tenho uma observação importante. Eu vou passar pela região da origem dos arcos, que é o zero. Então eu não consigo escrever direto. Eu tenho que escrever de zero, olha, de 0 a 60 e depois de 300 a 360. Eu tenho que dividir isso em duas etapas. Eu não consigo dividir direto. Eu não consigo escrever direto, perdão. Eu tenho que dividir em duas soluções. Então essa solução, o Thiago já vai colocar somente no conjunto dos reais. Solução vai ser x pertence ao conjunto dos reais, tal que, bom, eu vou considerar apenas uma volta, né? Esse x, ele vai ser maior ou igual a zero, porque ele pode ser zero, até 60 graus, menor ou igual a 60 graus. Ou esse x vai ser maior ou igual a 300 graus, menor ou igual a 360 graus. Pronto. Escrevi a resposta considerando uma única volta com a resposta em grau. Tiago, eu quero colocar a resposta em radiano. Bom, querido, a transformação não muda muito. Solução vai ser x pertence ao conjunto dos reais, tal que, bom, aí esse x
vai ser maior ou igual a zero, menor ou igual a 60. Só que o 60 é π sobre 3 radianos. Ou, esse ou é importante, esse x vai ser maior ou igual a 300, que é 5π sobre 3, menor ou igual a 2π radianos. Evidentemente que uma resposta mais bonita, mais madura, é considerar o valor de 0 a 60, união com 300 a 360. Então, uma resposta mais simplesinha seria assim, ó, intervalo fechado do 0 até os 60 graus, π sobre 3 radianos, também fechado, união com intervalo fechado no 300, que é 5π sobre 3, até o 2π radianos, que está ali. Então, em vez de escrever da primeira ou da segunda forma, eu também poderia escrever da quarta forma, que é muito característico em vestibulares de faculdades particulares ou vestibulares que exigem segunda fase e cai trigonometria. Olha que solução bonita. Olha que solução simples. Mais fácil escrever assim do que qualquer uma das duas formas anteriores. Lógico que eu preciso novamente entender essa visualização que está aqui no quadro. Beleza? Vamos ao próximo modelinho de exercício. Bom, gente, nós vamos considerar agora a segunda equação aqui, ó, cosseno de x menor que menos raiz de 3 sobre 2. Repara que o cosseno é negativo e eu quero que o cosseno do ângulo seja menor que menos raiz de 3 sobre 2. Óbvio que nós vamos começar novamente pelo desenho do ciclo trigonométrico. Bom, desenhando o ciclo trigonométrico aqui, repito, não precisa ser perfeitamente, basta um raciocínio simples. Nós vamos destacar aqui o eixo dos cossenos, que é o que eu estou analisando, porém tem que colocar aqui também o eixo dos senos, não preciso marcar nada nele. O que acontece? Eu preciso marcar como referência o menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno ele é negativo aqui, então menos raiz de 3 sobre 2, hipotético, vai ser esse pontinho aqui. Vai ser aberto, porque não está fechado aqui, não é menor ou igual, é só menor. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Está aqui. Agora, repara que existem dois valores, um no segundo e um no quarto quadrante, que o cosseno vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Para a gente achar esse valor, deixa eu só deixar o intervalo aberto aqui, senão vai ficar errado. Para a gente achar o valor, eu tenho que pensar qual é o ângulo que o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Então, pensaria assim, ó, cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Hipotético, só para a gente brincar. Quando que o cosseno vale raiz de 3 sobre 2? Bom, quando o ângulozinho vale 30 graus. Se o ângulozinho é 30 graus, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui, o x seria igual a 30 graus, que é o ângulozinho no primeiro quadrante. O do segundo quadrante é 180 menos 30. E 180 menos 30, 150 graus. No terceiro quadrante é 180 mais x, 180 mais 30, 210 graus. É óbvio que esse raciocínio que o Thiago está fazendo aqui é só para entender quando que o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Quando for 30 graus. Simples, objetivo. Marquei os ângulos. Agora eu quero saber se eu vou colorir à direita ou à esquerda, o cosseno horizontal. Eu não quero que seja menor. Se eu quero que seja menor que menos raiz de 3 sobre 2, eu vou colorir os resultados à esquerda. Olha aqui, ó. Vou colorir os resultados à esquerda. E os resultados à esquerda estão compreendidos entre os ângulozinhos de 210 e 150 graus. Então eu estaria nessa regiãozinha aqui. Se eu quero essa região que está destacada, eu quero então os ângulozinhos maiores que 150 e menores que 210 graus. Eu quero essa regiãozinha aqui. Evidente que isso é muito importante. Entre 150 e 210, a forma mais rápida de se dar o conjunto de solução é falar que a solução vai ser o intervalo aberto em 150 graus,
30 é π sobre 6, 150 é 5, então vai ser 5π sobre 6, até o 210. 210 é 7 vezes 30, então vai ser 7π sobre 6. O 30 vai ser π sobre 6, 210, 7 vezes o 30. Então 7π sobre 6. Repara que ambos abertos. Aberto de 5π sobre 6 até 7π sobre 6 também aberto. Poderíamos escrever essa mesma solução apenas em radiano, assim. Solução x pertence ao conjunto dos reais, tal que 5π sobre 6 radianos é menor que x, que é menor que 7π sobre 6 radianos, e deixar a resposta assim também. Tanto faz do primeiro modo quanto que do segundo modo. O importante é essa visualização no ciclo trigonométrico. Coisa que a gente precisa praticar, coisa que a gente precisa analisar. E sempre fazer o desenho do ciclo e sempre analisar. Beleza? A primeira parte da nossa aula, nós estudamos as funções simples da forma seno e cosseno. Maior que, maior igual que, menor que ou menor igual a que. Já já a gente volta com a parte 2, onde nós vamos estudar as inequações simples envolvendo tangente, assim como também trabalhando as relações inversas ou algumas inequações especiais. Beijos do Titi e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.